Vamos começar o nosso bate-papo e para dar uma introdução, olha só quem está aqui com a gente. Bom dia, Pamela. Bom dia, Leão, meus queridos. Olha só. Já estamos de olho na Copa do Catar, que começa esse domingo. É claro que a TV Gazeta vai marcar presença, Pam, nesse super evento do esporte. O nosso querido repórter Thiago Salazar embarcou ontem para Doha, já fez escala na Inglaterra, chegou hoje ao lugar onde todo fã do futebol gostaria de estar. De lá ele vai fazer entradas ao vivo no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, em toda a nossa programação aí nos dias de jogo, vai ser bem bacana. E também nós teremos as lives nas nossas redes sociais, no site gazetesportiva.com. O Osmar Garrafa vai explicar tudo direitinho para você. Então, vocês são nossos convidados, os telespectadores também são os nossos convidados. Fiquem de olho no Revista da Cidade, na programação da TV Gazeta, porque a nossa cobertura promete ser inesquecível e espetacular. E sobe o som! Ah, Pam! Beijo, Leão! Deu para perceber que a Michele Janela está animadíssima. Totalmente, Um beijo para você também, estou aqui na expectativa. E foi o que ela disse, teremos uma cobertura especial aqui na TV Gazeta. E é muito legal, né, Pamela, Leão? A gente já está sabendo, o Salazar já chegou no Catar, não é? O Silvestre está embarcando a próxima semana. Toda a equipe está mobilizada também aqui para a cobertura no Brasil, porque o Brasil, ele entra no espírito mesmo, né? Então, domingo, inclusive, a gente vai estar no Museu do Futebol, no Pacaembu, já acompanhando. Vai ser uma festa, um grande evento, atrações musicais, o pessoal vai se reunir para ver a abertura da Copa. Então, o nosso time está todo empenhado nessa cobertura, é um grande barato. Para nós, é como jogadores, né? Eles esperam a Copa do Mundo. E nós, jornalistas esportivos... Jornalistas esportivos escalados, né, Leão? Esse é o nosso momento, né? É o momento de gala, é isso. Bacana. E olha, eu acho que assim, a primeira pergunta, que não tem como não ser a pergunta, né, Leãozinho? Você acha, Garrafa, que nós temos chance de ganhar essa Copa do Mundo? Olha, eu não sou fanista, mas vou dizer pra você, o Brasil é o grande favorito à Copa do Mundo. Ai, que legal. É porque a gente fica vendo, é muito engraçado, né? Eles falando assim, é tudo, nós temos não sei quantos jogadores para a mesma posição e tal, dá para escolher e tal. Mas as outras a gente não sabe, também podem estar falando a mesma coisa lá, né? Então, do que a gente está observando, o trabalho do Tite foi muito bom. O que faltou, para não dizer que foi 100%, faltou até em função da pandemia, esse contato, jogos amistosos com equipes da Europa. Isso não foi possível. Mas o trabalho, ele pegou um ciclo inteirinho. A escalação dele foi boa. Foi boa. A convocação foi boa, é claro. Um ou outro jogador a gente podia estar participando, porque não há uma unanimidade em convocação. Mas, no geral, a convocação agradou muito. E o mais importante, o Neymar não tem aparecido aqui, ó, na pranchetinha do Leão. Porque o Neymar, além de jogador de futebol, ele é celebridade. Ele é notícia no mundo da celebridade. Volta e meia, o Leão está aqui com uma notícia. E nos últimos 3, 4 meses, o Neymar, ele ficou apenas no noticiário esportivo. Sim, é verdade. O que isso significa? Que ele está focado, porque essa pode ser a última Copa do Mundo dele. Ele disse que será, né? Então, deve ser realmente a última Copa do Mundo. E ele, em termos de seleção brasileira, ele não tem uma história marcante. Então ele quer fechar com chave de ouro. Então ele abandonou um pouquinho, deixou o Leão órfão nesse momento, sem histórias de baladas e outras que tais, e está focado no futebol e eu acho que isso é legal. Que bom, isso é bom para todos nós. Nossa, maravilha. Agora, como vão ser essas lives que vocês vão fazer? Então, essa Michele, ela é impossível, né? Não vamos fazer não sei o quê, é um estilo show de bola. Vai ser uma mobilização antes dos jogos da Seleção Brasileira, um esquenta nas nossas redes sociais. Né? Então, todo o nosso time vai estar empenhado, a gente vai acionar os repórteres lá no Catar, a gente vai acionar a nossa equipe aqui pelo Brasil, os nossos comentaristas, com uma linguagem diferente, você sabe. Eu também gosto de uma bagunça, a gente já tem um campo de futebol lá. Então a gente vai fazer um grande agito. É sempre uma hora antes da partida, o esquenta do jogo da Seleção Brasileira vai ser aqui. A gente vai acionar os nossos repórteres lá, mostrar o bastidor, o clima, como é que está a cidade de São Paulo. É como se fosse realmente uma reunião, igual você faz com seus amigos e com a sua família, agora você vai incluir também o time da TV Gazeta. E com a interação, e com a interação do pessoal. O pessoal participando. A gente vai querer muito a sua interação, então é você entrar nas nossas redes sociais, canal do YouTube da TV Gazeta e, claro, a gente vai estar lá com esse esquenta que é um grande barato. Quais times você acredita que o Brasil tem que ficar assim bem atento, se preocupar, que podem ser ameaças para o nosso país? O Leão disse aqui, ó, primeiro que ele falou a Alemanha. A Alemanha, ela não fez uma trajetória assim muito brilhante nessas eliminatórias, tal. Ela está com um time remodelado, mas a Alemanha é a Alemanha, Pamela.
Então você tem que tomar cuidado com a Alemanha, com as tradicionais. A Argentina, a França tem alguns desfalques, perdeu jogadores que se machucaram agora na véspera da Copa do Mundo, ficam de fora, mas é atual campeã do mundo, né? Então, para mim, Argentina, Alemanha e França são realmente adversários a preocupar. Mas Copa do Mundo pode causar uma surpresa em jogos na fase de mata-mata, que é a fase de classificação até a final. Na final, acho que não foge dos tradicionais. O problema, né, Leãozinho, é quando o Brasil ele se atrapalha no início, né? Que parece que desestabiliza, né, os jogadores. Então a gente tem que focar muito nesse começo. Quais são os primeiros os adversários? O Brasil ele tem já a Sérvia na quinta-feira, a menos de uma semana que é o primeiro jogo de estreia do Brasil. E é esse, Pamela, como você disse, que mexe com o emocional, porque tem muitos garotos, meninos de 21, 22 anos que na seleção brasileira. Né? Imagina, quando o garoto ele começou a se apaixonar pelo futebol, o que ele queria na vida? Jogar uma Copa do Mundo. Então chegou esse momento. Então o primeiro jogo é sempre um jogo diferente, que você tem que trabalhar muito emocional. Então depois da Sérvia a gente pega a Suíça, são duas seleções que jogam futebol muito pragmático, futebol de defesa. A nossa ginga talvez possa fazer a diferença. E depois nós vamos encerrar a fase de classificação com Camarões. Camarões já é uma seleção que já lembra mais um pouco da uma seleção de gingado. É uma seleção que está atravessando... mais parecida com a nossa. É mais parecida com a nossa, mas está vivendo um problema político lá. Eu acho que a gente não tem muitos problemas não de passar para a próxima fase como primeiro lugar. Além do Neymar, quem você acha que pode se destacar desses mais novos? Para mim, é um cara que joga no futebol brasileiro. Quem? Pedro do Flamengo. Esse cara nasceu para fazer gol, Pamela. Não tem jeito, ele faz gol de tudo quanto é jeito, de ombro, de cabeça. A bola bate nele e entra. E Copa do Mundo é bem curioso, está todo mundo na expectativa de qual vai ser a primeira escalação do Tite. E normalmente na Copa do Mundo, o técnico começa com uma seleção e se ele chega até a final, ele chega com outro time. Alguém se machuca ou alguém ganha a posição desse jogador. E o Pedro, ele foi convocado para a Copa agora no finalzinho. Então ele não é titular absoluto, mas acredito que ele possa ser o titular absoluto e vá fazer o gol do título. Eu estou confiante no Pedro. Gente, temos aqui, ó, deixem gravado bom, o programa de hoje. Vai você saber. acredita que ele fará o gol do eu título? Acho. Ele em campo é certeza de gol. Ele com o Neymar vai dar uma química muito legal. Na torcida por esse gol do título. Já pensou? E essa é a primeira vez que uma Copa do Mundo é realizada tão tarde, né? Estamos no final de novembro, vai até quase o Natal a Copa. Isso. E isso é devido ao clima do Catar, não é? Um calor. Eu tenho acompanhado os colegas, o Salazar está chegando agora lá e vai passar as notícias pra gente, mas é muito quente, é muito quente. Os jogos serão em estádios climatizados, mas os treinamentos não. Então, a adaptação é importante. E causou uma polêmica danada o fato da seleção estar ainda em Turim, na Itália. Por que eles estão lá? Então, ou seja, o Tite ainda não se manifestou a respeito. Porque os jogadores, o que estão alegando é o seguinte, é que os jogadores, a maioria estão já na Europa, né? Então ali foi o início de um trabalho. Eles viajam no sábado para o Catar. Mas as outras seleções já estão nesse processo de adaptação. Eles vão ter uma folga antes, vão ter uma folga na sexta, hoje é folga, e amanhã eles estão embarcando para o Catar, amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Né? Então, assim, há uma preocupação com essa mudança radical de temperatura. Você sai de 10, vai para quase 50. Então é um choque muito grande. Um pouco do sensação térmica, claro, né? Tem essa história que estourou hoje, essa bomba, de que lá não vai ter bebida de jeito nenhum, né? Isso deu um problema. E eles mudaram, né? Porque inicialmente haveria bebida nas fan stations, nas estações, né, de diversão dos jogos. Isso, e nas proximidades no entorno do estádio. E hoje, como o Leão disse, né, surgiu essa informação de que o Catar voltou atrás na decisão de permitir a bebida no entorno do estádio. E a gente sabe que uma cervejaria muito conhecida, ela é uma das patrocinadoras da FIFA. Minha nossa! Então esse é o buchicho hoje lá e outra também. Não adianta, mesmo se liberar a cerveja lá, é complicado. Sabe quando está saindo aquela caneca de 500 ml? Não tenho a menor ideia. R$73, Leão. Eu falei, meu Deus, como é que eu faria lá? R$73. R$73, uma cervejinha. Uma cervejinha. Gente, então é uma coisa de maluco, né? Catar é um dos países mais ricos do mundo, né? Isso. E por lá há essa restrição de bebida alcoólica. A cultura deles é muito diferente devido à religião do país. Sim, então as regras não são iguais às nossas regras. E aí eu imagino que por isso o preço seja tão alto. Com certeza. E outra coisa, o islamismo, né, que predomina lá no Catar, ele tem algumas normas, como você disse, algumas situações, e os colegas jornalistas estão indo, o Salazar que já foi, o Silvestre que vai, está todo mundo muito preocupado. Por exemplo, você sabia que lá uma coisa que você não pode fazer é tocar em ninguém com a mão esquerda. Não sabia. Pegar nas coisas com a mão esquerda, assim, evitar a mão esquerda.
porque a mão esquerda eles se utilizam lá para higienização. Olha Entendeu? só. E higienização. Eu vi uma reportagem também agora no metrô. Quem estiver indo para o Catar, se você for no metrô, chegar no banheiro do metrô lá e tiver tudo molhado o vaso sanitário, não se assuste não. Tem sabe aquela mangueirinha, aquela duchinha de banheiro? Sim. Tem lá. Então é para a pessoa, porque ela às 6 da manhã ela faz a oração, então ela tem que estar purificada, ela se lava toda. E aí quando a pessoa vai ao banheiro, ela também tem que se lavar. Por isso que fica tudo e molhado. Aí eles jogam água no vaso, é obrigatório, e depois lavam os pés. Nossa. Então tem alguns detalhes. E na vestimenta também, né? Que podem fazer uma diferença. Que pode fazer uma enorme, diferença enorme. Tem que tomar muito cuidado, o pessoal que está indo para lá. E que é importante se adaptar, né? Quando você vai para um país que não é o seu, E se adaptar à cultura e né, respeitar a cultura do E outro. essa história que eu vi hoje também que me chamou a atenção, de porque a Inglaterra não tem lá esse time, né? Por isso que é a seleção mais cara do mundo, né? Sim, é a mais cara do mundo em função de jogadores que atuam nas principais ligas, e a principal liga é a Liga Inglesa, não é? Mas eu não vejo, assim, com favoritismo, colocar. Disso. Ela tem uma tradição, né? Ela tem uma tradição, uma história, seleção inglesa. Se cruzar Brasil e Inglaterra, não é tarefa simples, não. Sim, não é. É para comer as unhas. Mas eu acho que, para título, não foge daquelas tradicionais. Alemanha, Brasil, Argentina, França, eu acho que vai ficar por aí. Lamentavelmente, a Itália ficou de fora, né? Então, acho que não foge. Quem muito está disso. no jogo de estreia? A escalação, você está me perguntando? Não, no primeiro jogo da Copa, quais são os países? O primeiro jogo é na sexta-feira, no próximo domingo, Equador e o próprio Catar. É uma tradição na Copa do Mundo, né? O país sede faz o jogo de estreia. Então, Catar e Equador. Não é um jogo de encher os olhos, mas tem o aspecto da abertura da Copa. Qual é melhor, Da Equador cerimônia. ou Catar? O Equador. O Equador não vai ter problemas, não. Acredito que o Catar deve ficar na primeira fase. E a abertura da Copa, eles contrataram, pelo que eu estou sabendo, o diretor que faz aquela apresentação nos Jogos Olímpicos. Há um sonho, um desejo do Catar em levar os Jogos Olímpicos para lá. Porque com a grana que eles têm, é a única coisa que eles ainda não conseguiram. Então, a abertura que normalmente, tradicionalmente, na Copa do Mundo é de 15 minutos, dessa vez será de meia hora. Então, meio-dia começa a abertura, vai até meio-dia e 40, e depois às 13 horas teremos Catar e Equador, e aí bola rolando. É isso. Claro. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Nosso bate-papo foi tão legal, gostoso que eu nem senti passar. Que legal. Para você saber mais sobre toda a cobertura da TV Gazeta e acompanhar, ficar coladinho na gente, siga @Gazeta Esportiva nas redes sociais, @Gazeta Esportiva. Por lá vão acontecer as lives também. Sim. E por lá você confere os horários e tudo certinho para que você cole na gente nessa Copa e que venha a vitória para todos nós. Com certeza. Obrigado pelo convite. Obrigada, Garrafa. A gente está à disposição, essa interação da Gazeta com Copa do Mundo, a gente fica à disposição para falar de Copa. Hoje tem Gazeta Esportiva, domingo, 9 da noite. Mesa redonda e 9h30, como a Pamela disse, o Oscar, né, da premiação do Fique esporte com brasileiro. a gente neste final de semana. E nós, eu hoje ao me vivo, despeço. né? Desculpa? E nós ao vivo, segunda-feira. E segunda-feira a Regiane Tapias está de volta ao vivo para você aí de casa matar a saudade. Muito obrigada por essa semana. Foi uma delícia passar esses dias ao seu lado. Obrigada pelo carinho e pela confiança. Leãozinho, obrigada pela parceria, viu? Obrigado você pela parceria. Beijo. Tchau.